Olá, meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou blogueiro do UOL e hoje vamos entrevistar Dilma Rousseff. Nascida em 1947 em Belo Horizonte, participou de organizações de resistência contra a ditadura militar, tendo sido torturada e presa. Foi secretária de Finanças de Porto Alegre, secretária de Minas, Energia e Comunicações do Rio Grande do Sul, ministra das Minas e Energia, ministra-chefe da Casa Civil. Eleita presidente da República, governou entre 2011 e 2016, quando teve seu mandato cassado pelo Congresso Nacional. Candidatou-se ao Senado Federal por Minas Gerais no ano passado, mas perdeu a eleição em meio à onda conservadora e antipetista. É avó do Gabriel e do Guilherme. Dilma gentilmente recebeu a equipe do UOL para uma entrevista aqui na sua casa em Porto Alegre. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a senhora pela entrevista, por ter nos recebido gentilmente aqui. Tudo bem, Dilma? Tudo bem, daqui para frente você, né, Sakamoto? Ai, desculpa. É formação religiosa, Eu tipo, sei. aquela coisa, sabe? Eu sei, mas já que você denunciou minha idade, pelo menos suaviza um pouquinho chamando de você. Não, vou você sim, mas desculpa, é quase uma programação, sabe? A mãe da gente faz Não coisas que a minha idade não esteja na internet há muito tempo. Quem que você vê como uma nova liderança dentro do Partido dos Trabalhadores se estabelecendo agora, após Lula e após você? Muitos. Quem, por exemplo? Muitos. Quem, por exemplo? Muitos, não vou citar Prefeito de São ninguém. Paulo, Fernando Não Haddad? vou, querido, você não vai me fazer citar ninguém. Tem muitas pessoas, Fernando Haddad certamente é uma. Tem pessoas fora, como Boulos, tem pessoas dentro do PT, bastante pessoas que estão emergindo. Você não, sabe, você leva anos para criar lideranças. A gente está na fase, eu e o Lula, e outros, como da minha geração, nós estamos numa fase de passar o bastão. Sabe a corrida de bastão? Nós estamos nessa fase. Agora, é fase, é longa, se ainda está correndo. Eu não preciso de candidatar para ainda estar correndo. O Lula está correndo também. Está lá na prisão, mas está correndo. Nós estamos na corrida de bastão, veja bem. No processo da corrida de bastão. Você vê paralelos entre esse processo de desgaste do governo Bolsonaro junto com o parlamento e o seu processo também, e você acha que é possível num futuro próximo o governo Bolsonaro vir a sofrer a mesma coisa por parte de um Congresso Nacional que acaba abrindo mão de uma parceria com o governo? Esse governo está baseado em uma dupla questão. Ele é um governo neoliberal e é um governo neofascista. Essa visão é a visão que incomoda, eu diria, o Centrão, que incomoda a direita brasileira, a direita mais civilizada, que a centro-direita mais civilizada. Qual é o problema? É que eles achavam que iam tutelar o Bolsonaro, que iam conseguir fazer com que o Bolsonaro se civilizasse um pouco e não os constrangesse com as manifestações toscas, não civilizadas, grosseiras que ele faz sistematicamente. Esta última dos nordestinos é um absurdo. O governo Bolsonaro pode, de fato, implantar as reformas, né? As reformas neoliberais. Isso, privatizar as estatais, diminuir até zerar o controle e a regulação, por exemplo, do meio ambiente, aumentando não só o desmatamento, como aumentaram agora, em junho, mas também, e aumentaram, se eu não me engano, entre 68% a 78%, e também, por exemplo, liberando os agrotóxicos. Tem mais de 300 agrotóxicos liberados em menos de 6 meses. Desregulamentando o mercado de trabalho. Está na pauta a mais violenta privatização do país. E aí não é só Petrobras, que é a 7ª empresa de petróleo do mundo, que eles estão entregando. Não é só isso. Eles querem privatizar as universidades federais no Brasil. Eles vão tentar passar para uma OS e depois de passar para uma OS, eles tentarão privatizar. O que eles pensaram? Que era fácil, que seria tranquilo, né? Conter o governo Bolsonaro, mitigar o governo Bolsonaro. Acontece que o governo Bolsonaro tem um componente neofascista. Esse componente neofascista, ele não é mitigável, ele não é passível
de ser, sabe, contido. Ele foge dos controles. Ele sai dos controles e se expressa. Isto é esta contradição que a direita, o centro-direita, terão de conviver ao longo desse processo daqui para frente. É condição essencial para entender estes conflitos aparentemente bastante fortes, né, entre a Câmara e segmentos da Câmara e o governo Bolsonaro, o Senado e segmentos do governo Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é que eles não são relevantes diante da lógica que conduz esse processo, que é uma lógica que implica em impor reformas neoliberais e, ao mesmo tempo, ceder ao impulso bolsonarista de fazer uma política não civilizada, uma política de perda de direitos sociais, de perda de desprezo por direitos humanos, de desprezo por direitos trabalhistas, de desprezo pelo meio ambiente do país. Reforma da Previdência. Qual que é a sua avaliação do projeto que acabou sendo aprovado pela Câmara dos Deputados em primeiro turno, com relação à alteração, com relação à reforma das aposentadorias? Eu acho que o mais grave do que foi aprovado é o fato de que não levaram em conta que no Brasil há uma enorme rotatividade. Fingiram que não viram essa enorme rotatividade. E aí as exigências de tempo de trabalho, de tempo de contribuição, permite que a gente afirme que ninguém pobre, trabalhador, fará jus à aposentadoria, porque jamais conseguirá cumprir o tempo de contribuição e o tempo de serviço. Mas ele não acabou não se mantendo em 15 anos a contribuição mínima? Mas faz a conta. Que conta? Tem conta. Várias contas, na verdade. Não, a conta é o seguinte: quanto tempo um trabalhador precisará trabalhar para poder ter acesso à aposentadoria? Mas você está falando no caso da integral, né? Da integral. Ah, da integral. Pensei que era o mínimo. Mas eu acho engraçado porque todos nós queremos a integral, né? Eu quero a integral, você quer a integral, a dona Maria ali quer a integral, o seu Joaquim quer a integral. Agora, o trabalhador brasileiro parte do pressuposto que aceita a mínima, é isso? Sempre que se muda a expectativa de vida de uma população, tem de se fazer ajustes e reformas na aposentadoria. Ninguém nega esse fato. Tanto não nega que nós começamos a abrir o debate. Por quê? Porque a gente achava que era fundamental que a gente, na medida em que alteramos profundamente a expectativa de vida, nós elevamos a expectativa de vida dos brasileiros e das brasileiras com as nossas políticas sociais e de saúde pública. Então, nada mais justo que a gente abrisse o debate. Mas como é que a gente pretendia abrir o debate? Nós pretendíamos abrir o debate, primeiro, estabelecendo um diálogo forte entre vários segmentos da sociedade, criando uma comissão que tivesse representação dos trabalhadores, que tivesse representação dos empresários, que tivesse a representação dos aposentados, que tivesse representação dos parlamentares, enfim, que todas as áreas fossem contempladas para sair uma discussão que levasse a um caminho. E tínhamos alguns princípios. Nós não íamos alterar direitos adquiridos. Você vê alguma pauta, algum tema unindo a oposição e o PT hoje? Uma pauta que seja unificadora de discursos? Eu acho que a Previdência continua sendo. A Previdência continua sendo? Acho que o mercado de trabalho sempre será. Agora acho que a educação no Brasil é central. Não há a impressão de que a militância petista gasta muito mais tempo em torno da discussão da libertação do presidente Lula do que numa pauta como a reforma da Previdência? É porque é uma pauta complementar. Veja bem, por que é que o PT defende e acha que é uma questão central nessa conjuntura, a pauta